Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. O caso envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e novos vazamentos expõe mais uma vez um país mergulhado em crise política. Mas o problema do Brasil vai muito além disso. Enquanto o país se perde em crises sucessivas, o STF, o Supremo, continua avançando sobre liberdades fundamentais, sobre o equilíbrio entre os poderes, sobre direitos básicos. E com isso, chegou a hora também de discutir seriamente o Brasil que queremos construir, para além do mero retorno à normalidade que é fundamental. Queremos um Brasil decente, um Brasil rico, um Brasil seguro. Esse é o tema do Opinião na Mesa de hoje. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, o país atravessou mais uma semana de turbulência política importante, agora com vazamento de mensagens envolvendo Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. A Gazeta do Povo vai acompanhar cada etapa dessa história com a seriedade que o caso exige, sem seletividade e sem precipitar as conclusões. E enquanto o país se perde em vazamentos e disputas de poder, com pouca pressão, a nosso ver, por outro lado, pelo esclarecimento das graves situações de conflito de interesse dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pensemos, por exemplo, no contrato advocatício, aquele dos 129 milhões de reais, enquanto isso ocorre, o Supremo Tribunal continua avançando sobre direitos e liberdades fundamentais. Nessa semana, abriu-se um processo contra o governador Romeu Zema por críticas dirigidas ao ministro Gilmar Mendes. Ao mesmo tempo, vimos ser derrubada a lei do Espírito Santo que garantia aos pais o direito de retirar seus filhos de aulas sobre identidade de gênero. Há um padrão aqui. Eu os convido a se dar conta disso. O que está em curso é uma transformação profunda da relação entre Estado e sociedade no Brasil. Liberdades que pareciam sólidas passam a depender do humor das autoridades. Direitos constitucionais básicos vão sendo relativizados. O espaço legítimo da divergência democrática vai se estreitando. Diante da crítica legítima, intimidação e supressão de garantias. Diante de temas moralmente controversos, em que seria de se esperar uma maior contenção do judiciário para que prevalecesse a legitimidade de decidir do legislativo, o Supremo intervém, usurpando todas as prerrogativas democráticas de quem foi eleito pelo voto popular. Por tudo isso, a palavra mais importante nesse momento continua sendo esta, que temos repetido já inúmeras vezes: normalidade. O Brasil precisa voltar à normalidade. Normalidade institucional, normalidade democrática, normalidade jurídica. Nada é mais urgente do que reconstruir esse ambiente de normalidade institucional. E as eleições de outubro vão ser o grande momento dessa reconstrução. Mas seria uma pena se as eleições do próximo ano, as eleições deste ano, se resumissem a isso. Porque se nós não dormirmos no ponto, se procurarmos nos formar e nos informar melhor nesses meses que nos separam da eleição, se, com respeito e bom senso, convencermos mais familiares, colegas e amigos da importância de deixarmos para trás esses tempos sombrios de conluio entre o Executivo e o Judiciário, nós vamos alcançar um novo horizonte de normalidade. É possível, de equilíbrio de poderes, de segurança jurídica. E por isso, a gente já precisa começar a ter em mente, a gente já precisa começar a pensar no Brasil que queremos, que não pode ser aquele em que todo mundo na defensiva fica apenas tentando impedir que as coisas piorem. O país precisa voltar a pensar grande. É claro que a conquista de coisas simples já seriam suficientes para nos encher de alegria. Poder trabalhar, criar os filhos em paz, abrir um negócio sem enlouquecer com carimbos e burocracias, caminhar na rua sem medo, poder discordar politicamente de colegas,
sem ter em vista que isso se poderá transformar num problema judicial. Mas eu acho que você, acho que todos os que nos ouvem, todos os brasileiros, podemos sonhar com um pouco mais do que isso. Com isso e com todas as derivações que isso pode trazer. E aí eu pensaria, talvez na seguinte formulação: sonhar com uma sociedade cheia de vitalidade, borbulhando de ideias e de iniciativas, que se desenvolve rapidamente. Uma sociedade cheia de paixão pelo que é bom e nobre e profundamente democrática. E é precisamente esse o horizonte que a Gazeta do Povo quer abrir. É essa linha de cobertura que a Gazeta do Povo começa a oferecer de agora até as eleições. E aqui, internamente, com a equipe, pensando nisso, a gente foi pensando como esquematizar esse Brasil que queremos. E o fizemos em 3 grandes frentes, em 3 grandes perspectivas ou objetivos. Claro que eles não esgotam todas as perspectivas possíveis, todas as dimensões, mas acho que são um bom início. Queremos, resumidamente, um Brasil rico, um Brasil decente e um Brasil seguro. Vejam se não faz sentido. Um Brasil rico, porque é perfeitamente possível que o Brasil alcance níveis de prosperidade hoje vistos apenas em países desenvolvidos. E nós temos certeza disso aqui na Gazeta. O brasileiro trabalha muito, empreende muito, tem criatividade, tem capacidade de adaptação e tem enorme energia produtiva. O que falta ao país, a nosso ver, não é talento, mas o que falta é destravar o talento que já existe, é destravar tantos potenciais inexplorados, tantos potenciais que poderiam florescer e não florescem. Destravar, seja pela educação, seja pelos horizontes inspiradores que sejamos capazes de oferecer, seja pela quebra das correntes que nos amarram. E quando eu falo dessas correntes, penso tanto nas burocracias e restrições absurdas, quanto também numa cultura do vitimismo e do conflito que tende a opor opressores a oprimidos e que, embora bem intencionada, desrespeita a autonomia e o protagonismo das pessoas. Destravar também pelo capital produtivo que se consiga tornar disponível para o maior número possível de trabalhadores, que eles possam contar com essas ferramentas que a tecnologia hoje oferece e permite para aumentar a produtividade. A Gazeta do Povo conversou nos últimos meses com economistas de diferentes correntes. A espinha dorsal da conversa era a seguinte: a gente propunha o seguinte problema. O que é necessário fazer para que o Brasil alcance uma renda per capita de país desenvolvido? E em quanto tempo isso seria possível, seria factível? E há algo surpreendente em todas essas conversas. Embora possam variar os detalhes, houve uma ampla convergência quanto às soluções fundamentais para o crescimento brasileiro. Responsabilidade fiscal. Um Estado mais leve com uma reforma administrativa inteligente. Educação básica de alta qualidade. Liberdade e facilidade para empreender com a redução da burocracia sufocante. Simplificação tributária séria. Segurança jurídica, abertura econômica, investimento em infraestrutura, entre outros itens. Acho que é um quadro inicial. E, a nosso ver, nada disso exige genialidade revolucionária. Exige compromisso e coragem políticas. Coragem, talvez, para enterrar de vez essa situação tão absurda em que o Brasil se encontra, em que às vezes parece mais fácil abrir um inquérito do que abrir uma empresa. Então, um Brasil rico. Mas também queremos discutir um Brasil decente, um país que respeita a própria Constituição, que leva a sério o Estado democrático de direito, que protege a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, o devido processo legal, o equilíbrio entre os poderes. Agora, quando pensamos num Brasil decente, não é apenas isso. O Brasil decente é também um país que não contemporiza com a corrupção, que não aceita a degradação moral da vida pública como se fosse inevitável, que tem coragem e meios para enfrentar tanto aqueles desvios que caracterizam, sim, crimes de corrupção, corrupção ativa, corrupção passiva, mas também aqueles padrões de conduta que geram enorme risco de desvio, como os conflitos de interesse e tantos compadrios espúrios de todo o gênero. Precisamos voltar a esperar integridade, coragem e senso de dever de quem exerce o poder. E é possível. Então, um Brasil decente. E, por fim, um Brasil seguro. Talvez não haja hoje, não exista sofrimento mais concreto para o brasileiro comum, para o cidadão comum,
para todos nós do que a insegurança. Famílias reféns do medo. Comerciantes acuados. Cidades dominadas pelo crime organizado. Facções expandindo o seu poder econômico e territorial, chegando inclusive a se infiltrar nos três poderes. Fronteiras descontroladas. Um sistema que frequentemente parece mais duro com o cidadão honesto, com você, comigo, do que com o criminoso profissional. Um país minimamente civilizado não pode aceitar isso como paisagem. Segurança pública não é um tema secundário, é condição básica para a liberdade, para a prosperidade, para a dignidade humana. Então, esses são as três grandes dimensões. Um Brasil rico, um Brasil decente, um Brasil seguro. Então, daqui até as eleições, e nós já começamos, já publicamos as primeiras matérias, faremos uma série de reportagens, entrevistas, análises voltadas precisamente para abrir esses horizontes. Esse conteúdo vai estar disperso dentro dos demais itens todos, da nossa cobertura cotidiana. O que no fundo queremos é mais discussão séria sobre o país que queremos construir. Porque o Brasil não nasceu para ser eternamente um país paralisado pela mediocridade, pelo medo e pela desordem institucional. A nosso ver, o Brasil continua sendo um país extraordinário. Basta não atrapalhá-lo tanto. E está na hora de voltar a acreditar nisso. Não deixe de nos acompanhar. E se isso faz sentido para você, compartilhe e dê a conhecer o nosso trabalho a mais pessoas. Um grande abraço. Eu estou já na descrição, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho.